Os matemáticos e analistas estão construindo dezenas de cenários possíveis para a próxima etapa da guerra na Ucrânia. A Rússia vem expandindo seu meio de produção bélico, enquanto os aliados entregam as munições que precisam para manter a sua linha de ataque, gastando em média mais de 10 mil munições só de artilharia diariamente, enquanto a Ucrânia gasta em média de 3 mil a 5 mil dia. Atualmente tem se falado muito sobre a necessidade do Ocidente em se preparar para a guerra com a Rússia, seja com recrutamento e estratégias de investimento militar. Há artigos na imprensa sobre como, em caso de guerra, partes da base industrial europeia poderiam ser convertidas para a produção militar, ou seja, os mais simples setores civis se transformando em produtores bélicos. Em comparação com o período da Guerra Fria, matematicamente Moscou não oferece tantas preocupações para o Ocidente, principalmente pelo fato de não mais ocupar a segunda colocação de maior potência econômica da União Soviética durante anos atrás. Na atualidade, a economia da Rússia é bastante pequena, apenas cerca de 85% do tamanho da economia italiana. A sua população de cerca de 140 milhões de habitantes é inferior à da Alemanha e da França juntas. E de fato, a Rússia não conseguiu derrotar a Ucrânia neste momento, um país que, quando a Rússia invadiu, era a 53ª maior economia do mundo, abaixo apenas da Nova Zelândia e do Peru. O auxílio militar do Ocidente tornou as forças ucranianas uma das mais bem equipadas de toda a Europa. Mas, estrategicamente, a Rússia vem ganhando vantagens na guerra de desgaste, que está forçando abertamente o surgimento de possível queda da assistência ocidental. Mesmo que os futuros Estados Unidos perdessem todo o interesse em proteger a Europa, governos e analistas estão questionando se realmente a Rússia apresenta uma ameaça iminente a ponto de derrotar as forças combinadas da União Europeia, de modo a poder chegar até o Reino Unido. A relação entre o poder militar e o crescimento econômico é complexa e bidirecional. Sem levar em conta o artigo 5º da OTAN, é possível analisar esses fatos, mas de acordo com estudos de analistas britânicos, ter forças armadas mais fortes pode impulsionar o crescimento econômico a longo prazo, haja vista a China e o seu alto investimento na armada. O ponto de partida clássico para análise da relação entre o poder militar e o poder econômico tem sido geralmente de que o poder militar é, em igualdade de circunstâncias, um reflexo dos recursos disponíveis para os militares. Obviamente, outras coisas como geografia, alianças, tecnologia, habilidade e experiência militar. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do canal. São mais de 70 itens exclusivos na loja, então acesse umapenca.com/área-militar. A guerra na Ucrânia está em uma nova fase. A rede de televisão americana NBC News informou em novembro passado que, numa reunião de ministérios da defesa, diplomatas americanos e europeus perguntaram aos seus homólogos ucranianos do que poderiam abrir mão para chegar a um acordo de paz com a Rússia. As fontes consultadas pela NBC News indicaram que a discussão foi acalorada e especialmente delicada. A Rússia está montando uma estratégia dividida em fases, testar as capacidades e projetos de defesa da Europa e assim avançar até o Mar Báltico. Putin deve ordenar a mobilização de ao menos 200 mil soldados em toda a Rússia em direção à fronteira com a Ucrânia, para então lançar uma nova ofensiva ainda na primavera deste ano. Ao mesmo tempo, Moscou passa a promover diversos protestos de pessoas de língua russa e conduz ataques cibernéticos contra os países bálticos, além de empurrar um novo ciclo de imigração para as regiões orientais da Europa. Nos últimos meses, a Letônia, a Lituânia e a Estônia ficaram cada vez mais preocupadas depois de a Finlândia ter fechado todas as suas travessias com a Rússia, depois imigrantes sem documentos de países atingidos pela crise no Corno de África e na Ásia terem entrado no país nórdico e empurrados pelos russos. Haja vista que os protestos de amplos locais empurrados pela Rússia serão usados como pretexto para então exercícios militares na Bielorrússia e para o envio de tropas para Kaliningrado no outono ainda deste ano. Os confrontos poderiam começar então na área do corredor de Suwalki Gap,
forçando tropas da Polônia a se posicionarem na região. Nesta fase, a Rússia e o Ocidente terão uma escolha: negociar ou travar a guerra. Tudo isso neste ano de 2024. Essas análises vão fazendo sentido quando cruzadas com outras. Um documento vazado recentemente do Ministério da Defesa alemão, delineando o início de um ataque russo em grande escala aos estados bálticos e à Polônia, e portanto contra a OTAN, mostram este mesmo cenário de mobilização russa em cerca de 200 mil novos recrutas neste mês de fevereiro. No entanto, são informações divergentes das atuais análises que tratam do posicionamento de 200 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Isso teria como objetivo aumentar a pressão sobre Kiev, enquanto o exército russo se aproximaria de uma escalada silenciosa nas fronteiras da Polônia e da Lituânia, perto do corredor de Suwałki Gap, a partir de São Petersburgo e Bielorrússia. Sem dúvida que isso forçaria uma mobilização da OTAN, seguida por um possível exercício militar intenso da Rússia no final do ano no Mar Báltico. Assim como no caso da Ucrânia, a insegurança militar atual na Europa gira em torno, se não exclusivamente, das questões políticas abolicionistas de armas nucleares que tornaram as nações militarmente fracas do ponto de vista dissuasivo frente às outras nações potências, ao abrigo quase que exclusivo do guarda-chuva nuclear americano. Desde a Guerra Fria, o medo e a ignorância sobre as armas nucleares na Europa Ocidental aumentaram de tal forma que já não são mais discutidos. Inclusive, diversas ONGs e políticos muito bem pagos por grandes empresas do ramo sustentável ecológico conseguiram aplicar políticas verdes nas grandes decisões parlamentares da Comissão Europeia. Isso resultou até mesmo na desativação de algumas usinas nucleares que geravam energia limpa, que agora fazem falta para carregar os carros e bicicletas e outros acessórios elétricos dos ecologistas que apoiaram o fim da energia nuclear. Ao silêncio sobre as armas nucleares, acrescenta-se o equilíbrio geopolítico de quase 80 anos no pós-Segunda Guerra, onde as armas nucleares nunca são utilizadas e são vistas como instrumentos teatrais, apenas para demonstrar a dissuasão estratégica. Se realmente essas previsões dos planos russos se confirmarem, e é claro que possuem informações confidenciais vazadas de governos europeus, e não se pode então descartar também informações vazadas do Kremlin. Os europeus devem se preparar para o pior, a fim de remodelar o seu PIB em defesa e aprimorar a estratégia de guerra assimétrica. Em minha opinião, destaco aqui que os russos não têm essas dificuldades com a opinião pública sobre armas nucleares e sabem muito bem como podem ser utilizadas para obter efeito. Putin pode iniciar sua estratégia de avanço sobre Polônia e nações bálticas e nórdicas, como apontam alguns relatórios. No entanto, não seria prudente. E por que ele faria isso agora em que as condições militares e econômicas decorrentes da guerra na Ucrânia não são positivas? Não seria mais prudente encerrar a invasão militar que ele chama de Operação Militar Especial na Ucrânia e se reposicionar para então iniciar essa estratégia de guerra contra a Europa? Agradeço a sua presença em nossas análises diárias do canal. Se inscreva e ative as notificações.